Gente, Obrigada. vamos caminhando agora para o nosso último painel. É... esse negócio podia durar dias, porque tá maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria já deixar pontuado, eu acho que como a alegria, né, de num espaço, como o Carol falou, de nutrição, de acolhimento e nutrição para todos nós, porque de fato tudo que está sendo colocado aqui é fantástico. E a gente vai agora, gente, para um painel que eu fiz muita questão de deixar para o final, porque, primeiro, como um professor apaixonado pelo que faz, acho que quem já teve um mínimo de experiência no campo de educação sabe quão transformadora ela é. Mas, ao mesmo tempo, se ela é só uma lógica reprodutiva de dinâmicas de colonização, e a educação ela tem um papel muito potente nisso, ela diminui todas as potências e possibilidades da gente poder ser a gente de fato. E nos coloca no lugar onde a gente tem que ser pequeno para caber no mundo. Então é muito importante que a gente coloque na pauta o valor da educação antirracista, o valor de uma educação descolonizada, decolonizada, e enxergar e também pôr na pauta o como isso transforma a percepção de consumo e como isso estimula a gente pensar a inovação da forma que deve ser pensada. Então eu queria trazer aqui quatro figuras que são maravilhosas, e vocês vão perceber o quão maravilhosas elas são. A Ana, a Eve, Nayara, a Michele, com visões muito plurais e muito potentes e fantásticas sobre exatamente um tema tão importante que o mercado esquece numa lógica quase vergonhosa de enxergar a academia como um pool de inovação e não só como formador de mão de obra ou formador de apertador de botão. Então eu queria já pedir para que todas primeiro, agradecer imensamente. Gente, é uma alegria estar entre professores. Isso aqui é muito gostoso. Mas já queria pedir a gentileza de vocês se apresentarem. Contem, por favor, quem são vocês na fila do pão, que daí a gente começa a nossa conversa e vamos fazer bagunça, que vai ser incrível. Quem pode Ó, começar? posso começar então? Por favor, fique à vontade. Bom, primeiro queria começar agradecendo, dizer que é um prazer estar aqui de novo com você para falar dessa pauta que me motiva tanto, que me move tanto. Obrigada mais uma vez. Então, eu sou a Nayara Chalita. Sou nascida e criada aqui na cidade de São Paulo, tenho 35 anos, trabalho na indústria cosmética e de suplementação alimentar há mais ou menos uns 16 anos e também sou docente para falar também de inovação, para falar de tecnologia de desenvolvimento, dentro de pós-graduação e outros cursos também. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ana Lúcia Silva Souza, eu sou socióloga, sou linguista aplicada, sou professora da Universidade Federal da Bahia, na área de letras, mas também no curso de bacharelado interdisciplinar, e sou consultora, né, para pensar as questões raciais interseccionadas sempre, né? E com foco nos estudos da linguagem. O meu foco principal, assim, minha grande paixão é pensar as linguagens periféricas, né? Eu estudo hip hop, letramentos de resistência. Eu estou aqui em Fantástico. Salvador. Michele, Olá, todo mundo, boa tarde. Grande alegria estar aqui nesse evento. Obrigada, Rony, pelo convite. Bom, eu sou farmacêutica de formação, tenho mestrado e doutorado na produção de medicamentos e atualmente eu estou fazendo pós-doutorado na USP, na área de cosmetologia, com foco em fotoproteção em pele negra. Então, a gente está criando uma linha nova no nosso laboratório para cobrir e ver as diferenças da pele negra, quais são os atributos, se os produtos que a gente tem hoje no mercado eles atendem à população negra. Então, está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo muito reconfortante ver os resultados muito preliminares que a gente tem encontrado. Então, espero aqui
contribuir com essa discussão sobre o tema. Obrigada. Perfeito. Ive, Oi, gente. Eu estava com um problema aqui de conexão, porque eu estou na universidade, aqui é um pouquinho difícil, então me desculpa, eu sou Ive Guedes. Primeiro, agradecer a Raoni, né, esse convite maravilhoso. Eu acompanhei todo o Summit 2023 e já naquela ocasião eu fiquei encantada e pensando, nossa, quanta discussão importante que a gente tem de beleza antirracista. Eu sou professora plena aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Estou aqui no Fundão, né, na Bahia, mas estamos por aqui fazendo um trabalho interessante, né? Sou autora do livro Estética Afirmativa, na segunda edição, sou membro fundadora da Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador e me debruço sobre o campo da estética já desde os idos de 1980 e estou aqui para somar com esse povo, mas vou dizer o que eu já tive de conhecimento, porque eu me conectei de manhã e depois voltei a me conectar às 15h30. Meu Deus, que evento, Raoni, fantástico. Vamos fechar com chave de ouro, por certo. muito obrigado, gente, muito obrigado. E todos vocês fazem parte disso. Sem vocês a gente não conseguiria nem puxar nada. Então, obrigado, viu, portanto, viu, gente? Obrigado a vocês que estão vendo a gente. Gente, para começar, eu queria pedir para vocês poderem falar um pouquinho sobre algo que é muito pautado como algo importante a ser colocado na pauta, mas que na prática a gente sabe que existe um hiato muito grande, né? Que é uma educação decolonial na prática, uma educação antirracista na prática. Eu queria muito ouvir vocês um pouquinho sobre qual que é a percepção que vocês têm. Primeiro, o que vocês sentirem no coração que é uma educação antirracista de forma prática, ou como isso impacta a formação de um aluno que se enxerga a partir disso como algo para além de um objeto social, né, e sempre numa lógica onde a gente começa a se tornar um corpo político, e isso eu acho muito interessante, que eu lembro num papo que eu tive com a Ive, a importância do corpo, né, quando a gente se empodera de todo esse universo que é a gente. Eu queria ouvir um pouquinho disso de vocês. O que que vocês consideram, no cenário atual que a gente está, o que que é de fato uma educação antirracista na prática, os desafios de colocar isso na prática e os impactos que isso tem na prática no dia a dia de vocês. Quem pode começar, gente? Posso começar aqui, então? Por favor. É, eu acho que, bom, a gente pode partir, né, do princípio que a gente já começa pelo um ponto que a gente já não tem uma educação, uma base sólida na educação, então existe ali uma grande fragilidade, uma fragmentação dentro do ensino, ele não é acessível para todos os níveis, ele não é igualitário. E quando eu falo um pouco dessa lacuna, é principalmente dentro desse contexto histórico mesmo, né? A aprovação da introdução da história africana, afro-brasileira dentro do ensino escolar é uma coisa muito recente, né? Isso remonta faz uns 20 anos. A gente aboliu a escravidão já faz mais de 100 anos, né? 134 anos. E a introdução dessa temática, ela foi um pontapé inicial ali para começar a tentar corrigir esse mecanismo de ensino. Então, até então, e eu falo isso porque eu estudei, né, nos anos 90, a história do povo negro, ele começa a ser contada a partir da entrada dele no navio negreiro e ele termina ali, basicamente, né, abre aspas, no fim da escravidão, que foi então há mais de 100 anos. Quando, na verdade, existe ali é, grandes histórias de reis, de rainhas, de ciência, de educação, de inovação, vinda da história do povo preto. E que aí a gente sabe, né, que foi covardemente submergida ao longo de todos esses anos. E a consequência disso, acho que é uma consequência que é o que a gente vive hoje, ela é desastrosa. Ao longo de toda a história, a gente vê, né, que o europeu, ele é colocado sempre no centro, né, o estereótipo de ideal de
povo, de cultura. Então, assim, mudar a rota desse mecanismo, né? E ensinar os jovens e crianças que essas histórias são histórias importantes, que são histórias das nossas raízes, né? Que é extremamente importante você valorizar, você ter a caracterização desse povo. Então, acho que é muito comum, né? Eu falo isso que é comum até hoje. E eu lembro que quando eu estava na escola, as pessoas tinham muito hábito, assim, de falar da onde que vem o seu sobrenome, né? Ah, então meu sobrenome ele vem de uma descendência portuguesa, meu sobrenome vem de uma descendência, enfim, espanhola, enfim. É, ninguém falava, né, da onde que seu sobrenome era um sobrenome brasileiro, que a sua descendência da sua família vem de uma descendência indígena ou de uma descendência preta, porque talvez isso, é, a associação disso, da onde você veio, versus a história da escravidão, aonde a gente foi muito ensinado de que o povo preto, né, abaixou a guarda e deixou ser escravizado e tudo mais, né, trazia ali uma questão de fragilidade quando na verdade o Brasil ele é um país extremamente miscigenado. Então, não se tem aqui, ou quase não se tem pessoas aqui que não sejam feitas e vindas de família afrodescendentes, indígenas, né? Então, acho que tentar quebrar um pouco desse mecanismo de ensino, introduzindo ali o ensino básico e necessário para que as pessoas remontem as suas raízes e tenham orgulho de onde elas vieram. Perfeito. Ana, seu microfone está no mudo, Ana. Então, ligo agora. Complementando, né, um pouco o que a Nayara trouxe, para a gente, né, a gente está na área de educação, eu estou no nível superior, faço, né, formação inicial, continuada de professoras, professores, enfim. Quando a gente pensa em educação antirracista, assim, a gente tem um conceito, né? Ah, o que é educação antirracista? O grande desafio é transpor esse conceito para a prática, né? Então, numa educação antirracista, tem alguns princípios que são importantes, né? Quando a gente pensa em uma sala de aula, e um deles é a gente poder experimentar o sentido do que é pertencer, o pertencimento a um grupo, né? Então, e eu faço esse exercício comigo mesma a cada semestre, né? Como é que eu vou olhar essa minha sala de aula tão diversa agora, gratia, né? Por já diversa, cada vez mais diversa no nível superior, as ações afirmativas estão aí, as cotas, né? Enfim. Mas aí Ana, ficou mudo. Ah, está voltou, fechando voltou, também. voltou. Por exemplo, na hora de você pensar essas práticas, a gente vai pensar o currículo, você vai pensar a valorização da cultura, da beleza negra, você vai pensar currículo, mas principalmente se na hora de formar grupos de trabalho não tem alguém sobrando nessa sala de aula. Eu acho que isso é muito incrível. E quantas de nós, né, não sobramos em algum momento na vida, na hora dos trabalhos em grupo, na hora de distribuir os, os, as panelas em sala de aula. Então, eu creio que pensar a educação antirracista é pensar detalhes, né? Eu estava ouvindo aqui com muita atenção a as parceiras, né, da RAS pensando nos detalhes. Então, eu quero ver se nessa sala as pessoas vão ter um prazer de entrar. E aí, claro, nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando das leis, mas nós estamos também falando dessa distribuição de afeto nos espaços de educação, né? E aí é preciso, muitas vezes, uma reeducação de todas as pessoas que estão ali envolvida. É um exercício cotidiano, né? Cotidiano. Eu penso nesse sentido. Onde está, né,
essa distribuição de afeto e esse sentido de pertencer. As pessoas têm esse prazer para ir ali. E isso é uma construção, não é mágica, né? Não é mágica. Eu posso? Por favor. Quando alguém pergunta assim, mas então o que é uma educação antirracista? Né? Eu acho que isso é sempre uma pergunta que os brancos gostam muito, né, de fazer para poder nos questionar e sempre assim nos colocar naquele lugar que eles dizem assim, será que elas sabem de fato o que é isso? E aí, Ana, eu acho interessante quando você diz da prática. Para mim, é a possibilidade da prática. Né? Uma educação antirracista, para mim, ela só se materializa na prática. Então, é a possibilidade de questionar currículo, é a possibilidade de você estar numa reunião pedagógica e você questionar o seu parceiro, você questionar o seu colega, você questionar os métodos de educação tradicionais. Então, sempre que a gente pensa numa educação antirracista, a gente vai lá em 2003, na implementação da 10.639. Né? Nós que somos da educação das relações étnico-raciais, a gente fala 10.639 com, assim, com a maior tranquilidade. Né? É quando no governo Lula você torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. E a gente sempre toma como pauta a 10.639, e foi a possibilidade que a gente teve de se inserir nos currículos da educação básica e que, infelizmente, né, no decreto, a gente não colocou ensino superior. Mas a nossa responsabilidade com a educação das relações étnico-raciais, de uma educação antirracista, ela faz a gente operar na formação de professores, que está lá na base, então a gente está fazendo o nosso trabalho lá, mas a gente é professora do ensino superior. E aí a gente sai desconstruindo uma ciência, desconstruindo um currículo que insiste em nos excluir. Então, a possibilidade que a gente tem é essa, é do afrontamento. Por quê? Porque a gente sempre esteve no limbo de uma história única, que é essa que Nayara colocou para a gente, né? Que é a do escravo, a de alguém que você não quer ter orgulho de falar, é do sobrenome Benedito, da luz, da irmandade, do rosário, você não querer nem falar o seu sobrenome, porque remete ao período da escravidão. Então, essa educação antirracista é tornar a nossa história, a nossa cultura, conhecimento, conhecimento validado. A gente está dando visibilidade a esse conhecimento. A gente está dizendo que ele é obrigatório sim. E aí o questionamento, mas por que que tem que ser obrigatório? Ah, agora tudo tem que contemplar os negros, tudo tem que ter os negros. Sim, tem que ter. Porque secularmente a gente só contemplou uma educação com a vertente europeia. Então, eu acho que é isso. Se tornou a nossa grande arma de combate nos processos que são mais importantes na construção do sujeito, que é a educação. Bom, vou tentar aqui também fazer minha contribuição depois de ouvir todos esses apontamentos brilhantes. É, queria trazer um pouco para a área da ciência, né? Da ciência, quando a gente pensa nos laboratórios, nos tubos de ensaio, né? Eu sou farmacêutica, também já fui professora universitária, mas agora estou me dedicando à pesquisa, e acho muito importante a fala da Nayara, da Ana e da Ive, quando traz essa questão da construção de conhecimento. É, eu acho que é o seguinte, a gente, por muitos anos, nos foi colocado para a gente, que é negro, que a produção do conhecimento, ela não pode ser feita pela gente, né? A gente não é nem o objeto do estudo, e a gente também não pode ser o produtor desse estudo, desse conhecimento. E eu acho que educação Perfeito. antirracista é a gente mostrar que sim, a gente tanto pode ser o objeto do estudo, qual é o melhor ativo para a pele negra, que é diferente da pele branca, para o cabelo, que é crespo, né?
Tem várias questões de saúde que a gente sabe que são diferentes, não só a gente está falando aqui da área de cosmetologia, mas para a área de saúde a gente também tem outras questões. É, até na área de saúde mental também, se a gente puder expandir também e fazer esse comentário, as nossas vivências são diferentes, como negro, mas sempre foi no renegado esse papel de subalterno, né? Então, a história do negro começa no período escravocrata, acabou, e a gente continua querendo, né? Continuam querendo que a gente tenha esse papel. A gente não pode ser protagonista, a gente tem um papel de segundo plano ali. E eu acho que a educação antirracista ela tem que trazer, na verdade, que não. O nosso país, né, o Brasil, ele só foi construído e o que a gente tem hoje de construção de riqueza, não só no Brasil, mas também na Europa, que também valeu da nossa riqueza brasileira, né, e da mão de obra que foi escravizada, essa construção de país ela foi feita pela mão escravizada, né, pelo negro. Foi a gente que construiu esse país. Então, a gente tem muito poder de construir e a gente tem muito poder de conhecimento. As coisas que foram feitas também com conhecimento trazido desses africanos, né? Então, a gente tem ciência lá, que a gente não estuda, a gente tem vários países que se destacam, vários povos que se destacam, e é importantíssimo que a gente traga isso desde aquela criança que começa no ensino mais tenro, ali na mais tenra idade, até a gente estar no curso superior e produzindo ciência. Então, a gente vai discutir pele, a gente vai discutir anti-AIDS, a gente vai discutir outros pontos, mas a gente pode discutir, porque a gente precisa que a ciência também considere a gente, né? A gente não pode ser colocado, a gente não tem maquiagem, às vezes, adequada, produtos adequados para as pessoas negras, mas isso também não quer dizer que a gente também não possa desenvolver esses produtos, entender como a nossa pele funciona, como a nossa saúde funciona. Então, acho que a educação antirracista ela passa por isso também, da gente trazer o nosso protagonismo, tanto de produtor de conhecimento que a gente tem, como de ser objeto daquilo que vai ser estudado também. Gente, eu tô tão feliz com esse painel, vocês não têm ideia. Porque é tão incrível a gente ter um espaço de formação de intelectualidade livre, um espaço seguro para a gente poder falar disso numa forma potente e com perfis de ciência e ciência, vamos falar isso, no final das contas, todo mundo aqui é produtor de ciência, mas uma coisa que é legal de com formas de materializar essa ciência tão diversas. E por isso que tá lindo. Porque no final das contas, uma coisa que eu entendi que vocês falaram é o como a educação antirracista, ela é uma potência de afeto para a gente poder afrontar o mundo, mas o afeto nunca pode estar longe. E é muito interessante como a gente, no processo de formação, a gente esquece, né, o afeto não faz parte do nosso. E para falar em educação antirracista, a gente precisa retornar esse afeto, resgatar esse afeto, para depois poder afrontar, que é de fato um afronte. Isso é muito lindo, é muito bacana, gente. Obrigado por isso. Gente, eu queria fazer uma pergunta. Vou tentar fazer uma pergunta em combo para a gente pensar, trazer um pouco da experiência da Nay e da Michelle no campo ciência, produto e inovação e no campo corpo e linguagem com Ana e Ive. Tá? Eu vou tentar fazer, tá? Não sei se eu vou ter competência ou cabeça ainda para fazer essa pergunta da forma adequada. Mas eu queria muito ouvir um pouquinho da Ana e da Michelle. Quais obstáculos no campo da pesquisa prática para a gente poder traduzir uma demanda em uma experiência de consumo da forma que deve ser pensada a inovação, com critérios, com estrutura científica para a gente poder validar claim, com todo o processo necessário? Onde estão os hiatos para a gente falar sobre a nossa beleza num viés científico e como a nossa beleza é um desafio para a ciência atual? E aí eu queria pegar um gancho, gente, eu vou misturar tudo, tá? Para Ana e para Ive, que pegando
uma lógica que a Ana traz de uma forma brilhante, que é a relação da linguagem, onde a gente precisa tomar um cuidado imenso por uma lógica de apropriação e epistemicídio, onde o nosso saber ele é traduzido de uma forma tão não adequada, simplesmente para caber numa embalagem de um produto ou de uma embalagem de uma marca europeia, que aquele saber, aquele engajamento, aquela formação de vínculo se desfaz. Então, qual que é o papel da linguagem nesse processo? O papel da essência das palavras no seu significado mais puro. E uma coisa que eu queria ver com você também, depois de todo esse contexto, qual que é o papel do corpo negro na experiência de tudo isso? Onde aquele corpo que naturalmente dança, aquele corpo que naturalmente vibra, tem que se contentar hoje com um creminho e bater palma por causa disso, porque é isso que o mercado entrega. Gente, desculpa, foi claro esse bando de perguntas que eu fiz para vocês? Maravilha. Então, Nai e Michele, se vocês puderem começar, a gente vai Não. organizando o contexto. É, então, assim, eu acho que lugar que a beleza está ocupando aqui, né? O que que falta, quais são os gaps, né? Vou começar, acho que talvez de trás para frente. É, essa semana viralizou, assim, em várias redes sociais, streams, etc., uma marca norte-americana que ela trouxe pela segunda vez, né, uma tentativa frustrada de crescer na sua cartela de cor quando se fala de diversidade, e aí ela traz uma base para peles escuras com pigmentos só pretos, né, sem nenhum subtom. Então, uma influencer, que também é norte-americana, ela ficou, obviamente, muito frustrada e muito incomodada com aquilo, né? Eu acho que tem um lugar, assim, onde as pessoas pretas se ferem muito com esse tipo de ação e de atitude vindo das empresas. E aí ela pegou a base, né? Então, em um lado do rosto dela, ela passou essa base que só tinha pigmentação preta e passou do outro lado uma tinta guache e ela fala: vocês veem a diferença? Né? Então, eu acho que a indústria e, na verdade, o mercado e a sociedade como um todo, quando a gente fala de beleza, é, eu acho que a gente está passando por movimentos muito importantes e muito necessários, no qual a gente tem no Brasil uma população que é majoritariamente preta e que ela tem poder de compra, ela tem poder de consumo, ela consome muitos produtos que vêm de fora porque ela não acha nada que seja adequado para a pele dela, e ao mesmo tempo a gente tem muitas indústrias e muitas empresas tentando fazer marketing em cima dessa necessidade e dor do consumidor, sem realmente olhar as necessidades do consumidor, né? Então, até voltando um pouco no que a Michelle disse, a gente não tem hoje aqui estudos necessários para remontar e fazer uma construção de produto adequada para dizer, né, que as marcas entendam que essa é a necessidade do consumidor, é aquilo que ele quer, é aquilo que está adequada. Dentro das academias também, isso também é muito novo, né? A gente quase não tem estudos, a gente quase não tem artigos, a gente quase não tem profissionais que estejam preparados para isso. Então, eu acho que quando a gente olha do começo ao fim dentro de um processo de construção, a gente está rodeado de muitos buracos que precisam ser preenchidos, né? E que falta ainda muito. Eu acho que a gente está num processo importante de começar a engatinhar e realmente marcas como a Negra Rosa, maravilhosa, entendendo isso e entregando isso para as pessoas, mas a gente vê que nem todo mundo está nisso de realmente entregar o que é necessidade e talvez entregar só um approach de marketing, né? Eu acho que concordo isso com o que Nayara traz. Eu acho que tem uma questão de quem está por trás da produção de inovação e de ciência. Então, é muito claro para mim, acho que para vocês também, que o padrão é branco, né? Existe um padrão, e o padrão é branco. Então, existe um padrão, né? Porque quem é o tomador de decisão do que se vai estudar, do que se vai fazer pesquisa, do que se vai produzir de inovação,
é quem está à frente disso, e é a sociedade majoritariamente que toma, que é o tomador de decisão, é o branco, né? São pessoas brancas. Então, a gente não está nesse local. E quem está nesse local não pensa como a gente pensa, porque pensa a partir da sua experiência, né? Então, eu acho isso muito frustrante para a gente, né? Então, assim, e é uma coisa que eu trago também para dentro da academia, né? Minha formação inteira é acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado, agora estou no pós-doc, um projeto específico para pele negra. E a questão aqui é o seguinte, a ciência, ela tem um papel, né? Ela se coloca como se ela tivesse isenta, né? Ela tivesse acima do bem e do mal, eu não escolho o lado. E isso não é real, né? Existe uma escolha, porque a ciência é feita por sujeitos, e os sujeitos estão na sociedade. Nós estamos inseridos na sociedade, nós temos valores, isso é inerente a qualquer pessoa, né? A gente não está desconectado da sociedade. E a gente traz isso também. Então, o que eu vou pesquisar? O que eu vou investir de ciência? Né? E aí, investir não precisa ser só dinheiro, é investir tempo, né? Investir a investigação científica para produzir novos produtos, para produzir novos conhecimentos sobre aquela temática, isso é uma escolha, e essa escolha muitas vezes não está voltada para quem é negro, né? Porque essa escolha não é feita pelo negro. Então, a partir do momento que a gente tem nos locais de tomadores de decisão, e aí tomador de decisão precisa ser o CEO, mas o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai pesquisar, a gente começa a trazer a necessidade de outros corpos, de outros entes, de outras experiências, né? Essa necessidade de a minha pele tem a pele negra, nós somos vários negros aqui, cada um com uma tonalidade de pele. Então, a base que a gente fosse usar seria diferente para cada uma de nós, aqui, as 4 mulheres, né? E somos todas negras. Então, é uma experiência que você traz na hora de você pensar em inovação, ciência, e que isso acaba fugindo se você não tem esse ente pensando desse ponto de vista. Então, de novo, eu acho que é brilhante o momento que a gente vive hoje com as cotas nas ações afirmativas, para trazer esses jovens para dentro da academia, pensando nas várias áreas de inovação e de ciência que a gente pode trazer, né? Não só na área de humanas, a gente tem uma possibilidade enorme quanto a isso, para que essas pessoas no futuro estejam nesses locais de tomadores de decisão, de que vamos pesquisar, o que vamos inovar, o que vamos produzir, quais são as necessidades desse grupo aqui. Então, acho que a gente tem essa questão que precisa ser trabalhada e a gente precisa trazer e mostrar para esses jovens que estão entrando hoje no ensino superior, que sim, eles podem fazer parte disso, sim, eles devem fazer parte disso, e sim, eles vão fazer parte disso, e a sociedade tem que aprender. Estaremos aqui e faremos parte disso também. Criaremos inovação, produtos, resolução de problemas, medicamentos, para nós também. Caminhando aí com Nayara, com Michele, fiquei pensando, se você produz, se você tem, não é, avanços, né, na inovação, você precisa interagir com quem consome, com o consumidor, com a consumidora. E aí eu tenho feito algumas discussões pensando nessa linguagem, né, na publicidade. Como é que você comunica esses produtos? Então é muito impressionante, às vezes, quando você vê um produto que, né, se coloca como super novo no mercado, enfim, você vê lá um anúnciozinho pequeno e depois você vê aquilo na TV, por exemplo. Não bate, não bate. Você fala, isso não é para mim, não é para mim. Então você tem lá, aqui são 4 mulheres, 4 cabelos, 4 peles, 4 corpos. Bom, não dá para fazer uma publicidade que seja também eurocêntrica, né, com uma linguagem da branquitude, enfim. Então, eu tenho feito alguns trabalhos de análise, né, de anúncio, enfim. E eu fico, às vezes, a gente fica perguntando assim, mas onde é que essas pessoas estudaram, né, que elas estão aí, né, nas publicidades,
nos grandes grupos, e realmente não conseguem fazer uma propaganda, um anúncio que convença, né? E aí, eu creio que hoje, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa na ciência da linguagem, a gente tem um desafio, né? Que é também trazer essa linguagem para mais perto de quem está fazendo ciência. Hoje, se a gente pensa as universidades públicas, né? Estamos aqui na Bahia, né, Ive? A gente tem um prazer de ver que essa universidade ela muda muito, né? E que hoje eu creio que a gente tem um desafio, que é fazer, né, com que essa universidade, e aí nós, né, a gente entenda que essa linguagem, ela não é somente uma linguagem da educação formal, da forma. Nós temos ao longo aí, né, da nossa vida diferentes agências, do que eu vou chamar de agências de letramento. Nós nos letramos por várias agências. Então, me parece ainda, né, que a universidade quer convencer esses jovens de que quando eles entram, né, portal adentro, todas essas outras agências que são importantes na formação deles ficaram para fora. Quando isso for revertido, e eu creio que agora, forçosamente, isso vai ter de ser revertido, porque não faz sentido mais você fazer uma aula quadradinha, sendo que você tem um caldeirão, né, de culturas em sala de aula. A gente vai começar também a pensar outras formas de comunicar, outros usos de linguagem, não é? Muito mais próximos das pessoas que entram, né, na universidade e que são produtoras, que são cientistas, seja na área de letras, de geografia, de química, enfim. Para a gente pensar esses gaps, né, o que falta, a gente vai precisar pensar todas as áreas de conhecimento, né? E eu tenho aprendido isso muito com o hip hop. Isso muda, né? Eu creio que o hip hop, o movimento cultural hip hop, tem mostrado para a gente que dos guetos para o mundo mesmo, né? A gente vê hoje a forma de vestir, a forma de colocar o cabelo, a forma de colocar esse corpo nessas áreas de produção de ciência, estão dizendo para a gente que essa ciência vem das quebradas também, né? E essas quebradas do luxo, essas quebradas da ancestralidade, essas quebradas da criatividade. Ao mesmo tempo, eu vejo uma outra questão que é a nossa produção, as nossas produções, elas ainda também não conseguem a escala, né? Então, a gente ainda precisa estar muito próxima desses corpos para poder comprar, com raras exceções, né? Mas me chama muita atenção, novamente, a questão do afeto, nessa interação que nós temos com quem produz para nós produzindo para nós. Fico extremamente feliz quando eu faço uma compra, geralmente agora pela internet, enfim, e vem um bilhete escrito à mão, vem um botão, vem um pedacinho de tecido, vem uma história de como aquela produção começou. Então, essa interação, eu creio que tem sido muito mais satisfatório, muito mais bonita quando a gente está entre as pessoas negras que produzem, né? Eu quero que isso ganhe escala. E talvez nós que estamos na área, né, acadêmica, pensando orientação de mestrado, doutorado, enfim, sempre fico pensando que a gente tem de pensar outras formas de pesquisar e de comunicar essas pesquisas, né? Para quem escrevemos? Sempre brinco com os meninos e as meninas que dizem, gente, nada desse negócio de venho por meio deste dizer te que. Você está querendo falar com quem, né? Está querendo comunicar a quem. Então, eu gosto muito de pensar como a linguagem, né? Ela cria mundos dentro desses mundos que a gente tem vivido.
Ive, tá no mudo. Você tá no mudo ainda, Ive. Mas fique tranquila, viu, Ivi? Fique tranquila que já já isso se resolve. Ainda mudo. Sim, Ivi, eu tô pedindo aí para você abrir o microfone. Vai aparecer uma mensagenzinha. Acho que vai ficar mais fácil. Ivi, eu vou fazendo um contexto aqui, mas a hora que você abrir o microfone, eu já fico quieto para você poder falar, tá? E no seu tempo, minha amiga, por favor, tá? E, gente, uma coisa que eu acho muito encantadora quando a gente fala de educação é uma lógica de. Olha, ai, pronto, Ivi, fica à vontade. Oi? O espaço é seu, minha amiga, por favor, Voltou? fica à vontade. Já estamos te ouvindo. Não, tá bom. Tá, então eu vou tentar refazer o raciocínio, porque você perguntou para mim sobre a expressão desse corpo negro, né? Isso. E como ele reflete, né, essa coisa de receber o que é pequeno, o que é menor, o que é mais barato, não é? Então, assim, sempre aquela leitura de subalternidade. Então, eu queria voltar um pouquinho na fala de Michele, quando ela falou assim sobre as cotas. Então, assim, a minha fala eu não posso deixar de falar da importância que são as cotas, que as cotas abrem portas. Então, o grande medo da Casa Grande é esse, porque com a política de cotas se revelam potências. Olha elas aqui, no Summit 2024. Ainda que a gente não tenha acessado a universidade pelo sistema de cotas, as políticas de ações afirmativas fizeram com que o cenário universitário ele mudasse. O centro de docentes negros e negras na universidade. E o que significa para a juventude que entra na universidade e se depara com um corpo que é uma linguagem, um corpo que é dançante, um corpo que fala a mesma língua dele da periferia, mas um corpo que é uma doutora, é uma grande representação. Então, isso vai refletindo sobre aquela ideia de representação social. Então, por que que antes a gente tinha vergonha de ser um corpo negro? Porque era um corpo negro que era o tempo todo visto como a carne mais barata do mercado, como visto assim as pretas que não são para casar, os homens vistos como suspeitos. Então, as políticas de cotas e a inserção de uma parcela da juventude, quando ela vai para a universidade, esse corpo negro se emancipa. Por quê? Porque ele agora tem uma educação de empoderamento, mas não é uma educação de empoderamento a partir do currículo. Ciências com que esses grupos, esses ajuntamentos de outros corpos negros vão criando nas suas sociabilidades. Então, vão criando uma outra cultura universitária. E aí esse corpo vai começando a reivindicar algo que seja direcionado para ele. Então, quando eu estou na formação e eu trabalho com a calorada, ali eu já trabalho instrumentalizando eles para o racismo. Na frente, que tragam a população a sua reivindicação. Então, porque assim, ó, Ivi, tá travando um pouquinho a sua imagem.
Ive? Nós estamos Ah, fazendo voltou. uma grande. Quando a gente faz a revolução, a educação, comportamentos auge das empresas, do comércio, da propaganda, ela que recaia sobre ela o cancelamento. Não usou a palavra adequada. Aquela propaganda não fala comigo. Então, a importância, e agora eu quero fazer uma articulação, de como algumas empresas, e aí, Raoni, você que está dentro desse network, dessas empresas, que já entenderam que tem uma responsabilidade social com a população negra. Para além da gôndola, para além dessa venda do produto, está na compreensão de quem são essas sujeitas, de quem são esses corpos negros que consomem, quais são as suas realidades, o seu cotidiano e por que que essa mesma população, que é vista como aquela que se contenta com pouco, hoje precisa ser ressignificada e as empresas pensarem uma outra leitura, porque agora a gente conhece a curvatura do nosso cabelo. E quando eu conheço a curvatura do meu cabelo, eu sei que X marca não entrega aquilo que o meu cacheado, que é uma mistura de 3B, 4C e 2A, não vai dar conta. Era um pouco isso que eu queria falar. Gente, que lindo. Gente, a minha cabeça tá tão do tipo, caraca, porque, de fato, eu acho que pensar em educação a partir de uma potência tão diversa e e numa cosmovisão de impacto, como vocês trouxeram, é algo tão valioso que permite a gente abraçar as camadas de complexidade, abraçar as camadas simbólicas para a gente poder, a partir disso, falar Minha caminhos. internet está oscilando. Tá oscilando um pouquinho, minha amiga, mas a gente te escutou, tá? E foi fantástico mesmo. E para a gente caminhar para o fim, gente, e aqui de novo, com muito pesar, porque tá maravilhosa essa conversa, tipo, tá perfeita. E precisamos fazer mais dessas e muitas outras para a gente potencializar cada vez mais a educação antirracista como deve ser, né? Na sua potência, no seu enfrentamento e no seu afeto. Ai, não estou ouvindo. Que pena. Puxa, será que caiu? Ivi, você não escuta a gente? Elias, se você puder, por gentileza, entrar em contato com a Ivi, eu te Está cortando agradeço. muito, mas é daqui. Acho que acho que é a oscilação da internet Ai, mesmo. puxa. Vai estar gravado. Ah, perfeito, perfeito. É, eu queria pedir a gentileza de vocês para a gente poder encerrar essa edição com chave de ouro. Que dica vocês É a dariam? oscilação da internet, infelizmente. Ai, que pena. Mas está gravado, viu, Ivi? Isso a gente vai poder ouvir e reouvir sempre. Isso é muito importante. Queria pedir a gentileza de É vocês. coisa, né? Eu não queria fazer daqui da universidade. Não, fique tranquila, viu, minha amiga? Fique tranquila de verdade. Queria pedir a gentileza para a gente encerrar. Agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, maravilha. Ivi, então ó, fica super tranquila, tá? Tá tudo gravado. Estou te ouvindo agora. E essa será uma de diversas conversas que teremos, né? Ah, Então eu com queria pedir. certeza. Ah, com certeza, com certeza. Queria muito pedir a gentileza para a gente poder encerrar uma dica, uma reflexão de vocês sobre o valor da educação, de fato, para um tomador de decisão de um mercado como o mercado de beleza. Qual é esse papel que uma educação antirracista tem para formar novos líderes e qual o papel dessa educação antirracista tem para fazer o barulho necessário para a gente afrontar o mercado da forma que a gente está afrontando nesse espaço, por exemplo. Então, eu queria pedir a gentileza para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro uma breve palavra de vocês. Eu vou iniciar antes que a minha internet caia. Perfeito. É,
eu tenho feito a compreensão de que nós somos griots. A gente precisa repetir e repetir e repetir quantas vezes forem necessárias. Tudo sobre racismo, desde o conceito sobre racismo, porque eu não sei se foi na Yara que ela falou. Travou de novo. É, puxa, Ive travou de novo. É a mente do branco também acreditar que, de fato, nós, humanas, é ele acreditar de fato que nós nascemos vivos. Então, a gente precisa fazer esse trabalho cotidianamente. E se nós decidimos que somos professoras, formadoras, pesquisadoras, a nossa luta tem que ser sábio. A gente vai ainda conviver muito tempo com esse debate sobre racismo. E qual é a importância da educação antirracista? Eu já consigo hoje, de forma micro, dentro do meu espaço de atuação profissional, eu consigo descolonizar algumas mentes, mas ainda não consegui descolonizar as práticas. Então, eu que trabalho com a área da educação física, descolonizar as práticas do esporte, da dança, da ginástica e de outras tantas modalidades esportivas é muito difícil. Mas eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar no fronte dessa luta. Só que eu sei que eu não estou só. Olha aqui como é que eu estou. Olha quantas outras vieram antes de mim, não tiveram sucesso. Eu venho como um legado, como diz Conceição Evaristo, nós somos as sementes. E nós somos sementes que estamos plantando outras sementes. E com isso a gente vai transformando de forma muito pequena. Continuo dizendo que assim, a luta ela ainda mostra poucos passos. Eu consegui, como uma professora acadêmica, estar dentro do squad de uma marca para repensar o seu lançamento desde a base. E aí atuou com todas as pretas dentro do squad para dizer para a CEO o que é que a gente queria, como a gente queria, a forma, o conteúdo. É sobre isso quando a gente fala de beleza antirracista. Beleza antirracista sem nós não é beleza antirracista. Então, essa empresa precisa contratar quem discute a educação antirracista, sim. Ela precisa ter do outro lado do balcão, como falaram as meninas no anterior, da beleza afro-indígena, já está do outro lado do balcão, mulheres afro-indígenas, mulheres negras, pessoas trans, senão a gente não vai conseguir descolonizar a sociedade. É um pouco isso que eu acredito, eu realmente acredito. E eu estou na luta. Muito Eu, obrigado, viu, eu amiga? quero pegar essa deixa de Ive e nada de nós sem nós. Não há como. É preciso que nos deixe trabalhar. Eu acho que é isso. Ultimamente eu não quero nem falar muito de luta, porque cansa, né? Mas a atuação, e não é naquele momento pontual, é desde o começo. É pensar que se nós consumimos, nem sempre conseguimos consumir, né? De pessoas negras, como Ras, como Rosa Negra. Agora, eu quero chegar num local e ver algo que realmente seja bom, que faça uma entrega interessante para mim. Não só pele, não só cabelo, mas roupa. Eu fico muito encantada. Hoje, eu acho que muitas de nós podemos andar um dia inteiro no shopping e não tem uma roupa para gente. Tem uma roupa, eu saio sem comprar. Nada diz para mim ali. Mas, ao mesmo tempo, quando nós estamos, as mulheres pretas, em alguns lugares, falando, nossa, essa roupa aí é de fulana, né?
Você comprou de fulana. Por quê? Porque tem uma modelagem que cabe nosso quadril, cabe o nosso busto, tem bolso, tem bolsinho, porque, gente, professora, mulheres gostam de bolso. Então, não queira fazer. Não, todo mundo deu risada aqui. A gente gosta de bolso, a gente gosta de tecido de Verdade. algodão, a gente gosta. Então, nos contrate, 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 porque realmente, às vezes, como as proprietárias da Haas disseram, né? A gente quer luxo porque nós viemos, essa travessia do Atlântico, ela foi feita com luxo na mentalidade, por isso nós estamos aqui, mas luxos materiais lá estavam e só vieram para cá quem já tinha suas profissões, né? Ferreiros, marceneiros, agricultores, ourives. Hoje a gente consegue andar aqui por Salvador e ver nos gradis, né, das janelas, dos portões, adinkras, né, comunicando essa sabedoria. Então, é nossa essa sabedoria. Quer vender para nós? Contrate, pague, pague muito bem, muito bem. Nós Bem, estamos formando essa juventude para isso, né? Então, eu acho que hoje, além da dica, né, eu fico pensando, o que eu quero mais na vida? Compartilhar, né, essas aprendizagens, mas, né, continuando naquela de que nossos passos vêm de longe, né, como diz Jurema Werneck, e a gente está aqui para colocar meninos e meninas para frente, sabendo, inclusive, botar preço no seu trabalho, ou como empresário, como empreendedor, como CEO. Gente, ainda estamos numa sociedade capitalista. Paguem, paguem. Né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que complementando aqui a Ana e a Ive, né, que trouxeram esses pontos que são tão reais e tão chocantes para a gente, né? Isso que a Ana estava falando, né? A gente às vezes não encontra coisa para a gente também não está só falando só de cosmético, a gente está falando de uma indústria de beleza que é tão ampla e mesmo assim, como a Ana disse, né, você passeia pelo shopping e não acha coisas para você, né? Eu acho que a gente ainda está cavando, né? Esse espaço, a gente ainda tá crescendo, né? Então, eu vi um dado do IBGE, assim, que ele é alarmante ainda, né? De que fala que 70% da população que é negra, desses 70%, né, 38% dessa população ainda está muito marginalizada na margem da pobreza, né? Então, mas eu vejo que a gente está cavando e está evoluindo, porque quando a gente olha 134 anos atrás, a gente era 100% ainda. Né? A gente veio então de uma escravidão que a gente saiu dali sem nada. E aí, então, hoje a gente já está crescendo, e eu acho que a gente está crescendo cada vez mais. Eu acho que talvez a gente só não atingiu ainda e voltou para o lugar da onde a gente saiu, né? Porque quando você olha lá atrás na história, você vê que tem muitas histórias de reis, de rainhas, de riqueza, de inovação, de ciência, né? Por trás de um povo preto que tinha uma educação, que tinha toda uma condição de remontar grandes coisas e que foi roubado, que foi tirado, que foi extinto ali tudo que eles tinham, né? Então acho que a gente está caminhando para voltar para essa condição que um dia nos foi tirada, e eu acho que dentro de certos setores a gente já está caminhando com um pouco mais de velocidade, né? Então, eu acho que esse painel ele vem aqui trazer, né, lembrar isso e trazer essa necessidade e dizer que a gente está aqui para fazer a diferença, que a gente não vai escalar, que a gente vai lutar pelo que é nosso, que a gente vai continuar fazendo história, que a gente pode chegar onde a gente quer chegar, e que essa luta ela é tão importante e necessária, e que outras pessoas também se juntem com a gente nessa luta, né?
ainda hoje, no Brasil, eu ainda escuto muita gente falar que não tem preconceito e que não tem racismo no Brasil, né? Mas a gente vê, né? Você olha para os altos escalões da empresa, quem que está lá? Você olha para as grandes políticas, quem que estão lá, né? Eu sempre falo assim, né? Joaquim Barbosa, para mim, é um grande ícone ali dentro da política, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes dele, depois dele, não veio mais ninguém. Então, acho que a gente tem muito lugar ali para ocupar, né? E eu quero muito que essa geração que agora tem se engajado mais, tem participado mais, tome também esse lugar. E eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de educação que a gente está promovendo, que a gente está refletindo para elas, né? E trazer para elas que o lugar de preto não é lugar de servir, né? A gente pode ocupar lugares muito grandes aqui, né? É isso. Bom, fiquei com o final. Ai, meu Deus. Mas eu acho que, como dica aí que o Raoni pede para gente, eu acho que tem dois pontos que eu consigo ver. Que a gente não pode esmorecer, porque às vezes é cansativo, né? Esse pioneirismo. Às vezes a gente é o único da nossa área, a gente está sozinho, às vezes em alguns locais. A gente tá, às vezes a gente se vê junto aqui, mas às vezes a gente, quando volta para o nosso local de trabalho, a gente está lá isolado. Então, acho que a gente não pode esmorecer. É muito difícil, mas a gente tem que continuar. Acho que a gente tem que honrar os nossos antepassados, né? Que permitiram que a gente estivesse aqui hoje. Eu acho que a outra questão é a gente trazer também mais pessoas, incentivar mais pessoas negras para ocupar esses espaços também. Então, assim, a gente tem que ocupar os espaços. Às vezes é um espaço pequenininho, a gente vai se enfiando e vai ocupando e vai alargando esses espaços e trazendo mais gente conosco. Então, é ser perseverante, é continuar e trazer mais, né? E mostrar que a gente sim pode ocupar esses espaços de tomador de decisão, de investigação, de consumidor, de beleza, de saúde, de pensamento, de construção de conhecimento, construção de ciência, de ser objeto e também de ser produtor de conhecimento. Então, a gente tem que mostrar isso, trazer mais pessoas conosco, né? Lá no nosso laboratório, eu comecei há pouco tempo fazendo meu pós-doc e eu tenho alguns alunos de iniciação científica e eu procuro também que esses alunos também sejam, né? Vamos ver os alunos negros que estão aqui na universidade, dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, quem são esses alunos, né? Vamos trazer eles para o laboratório. Ó, vocês podem fazer ciência, vocês podem ser um cientista, vocês podem estar produzindo produtos novos, medicamentos novos, moléculas inéditas. A gente pode ocupar, assim, a gente tem que demonstrar isso. Então, a minha dica é que a gente continue, que a gente seja perseverante e que a gente traga mais pessoas para que a gente possa ocupar esses espaços e diversificar essas decisões que são tomadas, né, para nós mesmos. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Gente, que lindo. Eu tô absolutamente emocionado aqui. E queria pedir uma salva de palmas para a professora Ive, que vai ser uma professora homenageada hoje. Isso é incrível e é um marco para todos nós. Obrigada, Muito gente. Daqui a bem. pouco. Parabéns, Obrigada, Ivi. Parabéns, muito amiga, você obrigada, gente. merece. Parabéns, São as parabéns. pretas furando bolhas. Parabéns. Obrigada, vai ser lindo. Vai ser lindo. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque tem um tema de educação para a gente falar de forma livre. Um espaço de livre pensamento que deveria ser de livre pensamento, já que não é, a gente cria o nosso e a gente faz a coisa Sim. acontecer. Então, eu queria agradecer imensamente vocês, viu, gente? E já liberar vocês para vocês poderem tomar um devido café depois de 8 horas de palestra e poder também liberar a professora Eve para receber a merecida homenagem. Então, gente, muito, 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 muito obrigado.
E muito em breve a gente vai fazer mais encontros desse, até porque, um spoiler, iremos lançar a rede de professores antirracistas em breve. Não lançamos agora, porque de fato falta abraços, mas muito em breve, gente. E minhas amigas, muito Valeu, obrigado, Raoni. viu, por Você tudo. é um Tchau, gente. pioneiro. Prazer em revê-la aí, prazer em conhecê-las. Nayara, Michelle. Prazer, as meninas que Raoni, eu conheci obrigado pelo hoje, gente. Foi convite. fantástico. Todo o Obrigado, evento. gente. Obrigada, Foi gente. Foi um lindo, todo o prazer. evento. Tchau. Raoni, parabéns Tchau. pelo esforço, viu? Tchau. Agradeço Muito a obrigado, todos. gente. Muito obrigado, viu? Tchau. Raoni, me coloca à Tchau. Tchau, tchau. disposição, Tchau, precisando, tchau. estamos aí. Tchau, pessoal. Tchau, Muito Tchau, prazer. obrigado, muito tchau. obrigado. Prazer.